E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Mazer, faz um tempo que a gente não grava vídeo aqui pro canal. E a ideia agora desse vídeo de hoje é terminar, por fim, chegar em qual que é o valor da empresa que a gente vem criando aqui nos últimos 6 episódios, 7º episódio contando com esse, certo? Então, não significa que é o fim do canal ou o fim dos vídeos que eu vou produzir, mas a ideia é que o conjunto básico de ferramentas que você precisa para fazer um modelo de valuation já está quase totalmente exposto. A parte que falta são partes mais avançadas que, bom, muitas vezes variam de indústria para indústria, ou, por exemplo, uma coisa que muita gente que vem falar comigo fala é: poxa vida, você podia ensinar como fazer premissas bem embasadas, porque é a parte que eu mais tenho dificuldade, mas essa também é a parte que é um pouco mais a arte de fazer valuation. Você tem que saber como criar melhores premissas, mas a ferramenta por trás de como chegar no equity value da sua empresa e já estão aqui, e aí, sabendo dessas ferramentas atuais, você coloca as premissas que você quiser. Então, vamos partir aqui para o nosso Excel, e assim como, acho que nas últimas aulas todas do nosso curso, corrigir aqui, que eu até coloquei no vídeo, um pop-up. A primeira coisa que a gente precisa fazer é corrigir o nosso EBITDA aqui, né? Porque inclusive no vídeo é muito engraçado, porque eu falo como é o cálculo do EBITDA, eu falo o que é o EBITDA, e eu calculo errado imediatamente depois. Então, o que a gente precisa fazer aqui para corrigir o nosso EBITDA? O erro foi que eu considerei aqui só a depreciação, e o EBITDA é o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation e Amortization. Então, aqui o taxes a gente pega direto aqui no lucro antes dos impostos, então já está com o taxes que a gente tem a pagar ainda. O Depreciation e Amortization a gente pegou teoricamente aqui da linha 34, mas a gente vai pegar de um outro lugar agora que eu vou refazer a fórmula, e o Interest ficou faltando. Então, vamos consertar essa fórmula aqui. A gente vai pegar aqui no lucro antes dos impostos, mas a gente tem lá na nossa linha de depreciação, na nossa aba, na parte da nossa planilha que trata de depreciação, já tem aqui o valor da depreciação e a gente vai tirar ele daqui. E inversamente proporcional aos nossos juros, que estão negativos lá na parte de dívida, então a gente vai colocar um menos aqui, porque os nossos juros aqui na linha 158 eles estão negativos e eu quero eles positivos aqui. Então é inverso do que está aqui. E agora sim, aqui do primeiro ano, se não me engano, não vai mudar nada, né? E agora, a hora que eu arrastar isso aqui para o lado, pronto, agora sim a nossa margem EBITDA ela está correta. Acho que aqui o que a gente precisava fazer do nosso modelo de ajuste era só isso, eu espero. Eventualmente pode ser que tenha alguma coisa, comente nos vídeos, caso você tenha anotado alguma outra atualização que a gente possa fazer. E o nosso modelo termina desse jeito. A gente vê aqui que o nosso BP está todo dado como true. Aqui a gente ensinou aquelas dinâmicas de circularidade, os problemas envolvidos, como resolver. Aqui a gente tem o nosso working capital totalmente estressado aqui, esses valores aqui estão prejudicando bastante o nosso fluxo de caixa, mas por enquanto não vai ser problema, vamos deixar aqui mesmo, é só um modelo de exemplo aqui, afinal das contas. Então, o valor final que dá no nosso equity value aqui, ele importa muito pouco pra gente, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente precisa, especialmente, manter essa formatação. Uma coisa sempre importante nos seus modelos é as colunas elas têm que estar referenciando especialmente as mesmas coisas ao longo das suas abas, né? Aqui a gente vai criar uma aba nova e eu não quero perder, por exemplo, aqui que o meu janeiro de 26 esteja embaixo da coluna F. Eu não quero perder essa formatação de dias e meses do ano aqui. Então o que a gente vai fazer? Com Alt H ou M, a gente vai abrir essa planilha aqui e a gente vai selecionar com a setinha para cima e para baixo, a gente navega nesse painel aqui. E a linha que você selecionar aqui, então, por exemplo, se eu escolher atalhos principais, essa aba nova que a gente vai criar vai estar à esquerda, ali naquela nossa barra inferior de nomes das planilhas que a gente está trabalhando, de atalhos principais. Do mesmo jeito que se eu colocar Move to the End, ele vai estar à esquerda de uma planilha imaginária que está no final, então ela vai ir justamente para o fim. E se eu colocar aqui, selecionar a primeira página aqui, que está escrito ainda, curiosamente, aula 1, formatação inicial, a gente já está na aula 7, não, a formatação já não é mais tão inicial assim. Ele vai colocar essa planilha que a gente vai copiar na primeira posição ali daquelas abas ali embaixo. Então, se eu der um Tab,
a gente veio aqui para Create Copy, eu vou apertar espaço para selecionar a caixinha e OK. E agora a gente criou outra aba. Eu vou aproveitar para renomear essas abas aqui. Então com Ctrl Page Down eu vou vir nessa aula 1, formatação inicial, aquele que a gente, não o que a gente acabou de copiar, mas o original de fato. Alt H-O-R e vou colocar isso aqui como modelo. E agora com o Page Up eu vou subir Alt H-O-R e eu vou colocar aqui como Valuation. E com Enter a gente aceita e agora a gente remodelou aqui e nossa planilha ficou um pouco mais organizada. O que a gente pode fazer? O que eu quero salvar de formatação? E aqui eu vou dar uma bronca em mim mesmo. O certo era a gente ter no começo da nossa série, quando a gente terminou de fazer esse header aqui, ter salvado a página como uma cover, digamos assim, padrão, e depois criar uma pasta nova para a gente fazer uma aba nova para a gente fazer o modelo e depois fazer o valuation. Como eu não fiz isso antes, o que eu vou fazer aqui é, na caruda, vou ir descendo aqui todas as abas da minha planilha, todas as linhas da minha planilha. Com o Shift espaço, eu vou selecionar todas as colunas e vou dar um Ctrl menos. E aí agora a gente deletou tudo que estava aqui da linha 9 para baixo e a gente manteve a formatação da página. Então agora é basicamente uma página padrão do nosso modelo isso aqui. Eu poderia até salvar isso aqui como uma cover, como isso aqui a gente está encaminhando para o final da série, eu não vou. E aí quando a gente for fazer coisas mais avançadas eu crio uma cover, eventualmente até nova, faço formatações diferentes para vocês verem todas as possibilidades. Então o que a gente quer fazer agora? Descobrir qual que é o valor da nossa firma. Para isso a gente precisa calcular os famigerados fluxos de caixa. E aqui a gente vai então criar, mantendo a formatação da nossa planilha, uma seção aqui para falar dos fluxos de caixa. Tem dois fluxos de caixa três fluxos de caixa aqui, que um deles é a junção dos outros dois, que vai ser especialmente o Free Cash Flow to Equity e mais aqui embaixo a gente vai ter o nosso Free Cash Flow to Bonds ou to Debt, chame como você quiser. Basicamente, o Free Cash Flow to Equity é aquele dinheiro que sai da operação da empresa e vai para quem é acionista dela, então quem possui ações dessa empresa. E o dos bonds aqui são os credores da nossa empresa, tá? E aqui a gente vai estar abusando um pouco dessas coisas aqui para a gente calcular o nosso Free Cash Flow to Firm. Então, quais são as linhas principais para a gente fazer isso aqui? Eu acho que isso aqui é conteúdo meio batido, se você já sabe finanças corporativas, etc., você provavelmente domina isso aqui. Caso alguém não saiba, né, aqui não vai ter nenhum mecanismo muito novo, então eu vou ir fazendo de uma forma meio celery essa parte. As linhas são o lucro líquido, o nosso D&A, o nosso CAPEX, o delta do nosso Net Working Capital, e aqui eu vou chamar Working Capital aqui desse jeito. Aqui eu vou, só para facilitar, trazer o Working Capital para cá e os nossos empréstimos. E aqui, sim, os nossos empréstimos aparecem no Free Cash Flow to Equity, porque se eu pegar um empréstimo em nome da empresa, ele fica disponível para retirada em nome dos sócios. Não que você deveria fazer isso, mas, bom, paciência. E se você está acostumado só com o Free Cash Flow to Firm, você fala, mas no Free Cash Flow to Firm isso não aparece. Sim, porque a gente vai, curiosamente, ter também empréstimos aqui no nosso Free Cash Flow to Bonds aqui. E esse empréstimo aqui, ele vai ser o inverso desse empréstimo daqui. Então, pense que você é um acionista de uma empresa. A sua empresa recebeu R$1.000 em empréstimos. Você consegue tirar esses R$1.000 como dividendos, por exemplo. E pense que agora que você é um banco, você deu R$1.000 de empréstimo para uma pessoa. Esse dinheiro saiu do seu fluxo de caixa. Então aqui é basicamente o fluxo de caixa do que está acontecendo com o acionista e do que está acontecendo com os credores, certo? O lucro líquido a gente vai pegar aqui da nossa TRE. Lembra, a gente sempre vai tentar buscar as fontes originais das coisas. Depois eu vou consertar a formatação tudo de uma vez.
O nosso D&A a gente tem lá embaixo da nossa seção de depreciação, de CAPEX e depreciação. Aqui. E agora, repare como fica fácil, né? Aqui na minha aba de Valuation, a coluna F representa o mesmo período que na minha aba de modelo. Então, fica muito fácil fazer o tracking se eu estou pegando a coisa correta. Aqui eu vou, lá na minha seção, eu vou colocar um sinal de menos, porque lá na minha seção de CAPEX e depreciação, o meu CAPEX, o gasto total com CAPEX aqui na linha 117, ele está positivo. Ele não está sendo uma saída de caixa aqui. A gente leva ele negativo lá para o nosso fluxo de caixa. Então aqui eu tenho que tirar ele negativo também. E aqui eu vou trazer esse Working Capital. O que é o Working Capital? O Working Capital vai ser aqui nessa parte da nossa seção, que é o clientes a receber, os estoques e os fornecedores a pagar, que são essas variáveis mais operacionais aqui da nossa empresa. O Working Capital ele é basicamente esse ativo operacional líquido. Isso significa que é o ativo operacional circulante aqui, menos o passivo operacional circulante. Então é o nosso cliente a receber, mais os nossos estoques, menos os nossos fornecedores a pagar aqui na linha 104. E aí, aqui em cima, eu vou fazer o nosso menos inicial, não, perdão, o mais inicial menos final aqui. Por quê? Pensa que eu tenho 0 de working capital na minha empresa. E eu saí daqui, acabei saindo da onde eu estava aqui, beleza. Pensa que eu tenho 0 de clientes a receber na minha empresa. E aí, agora eu tenho R$ 1.700 a receber. Esse 1.700 ele deixou de entrar na minha empresa. Por isso que aqui, quando eu vou fazer o Delta Net Working Capital, eu inverto essa lógica. Porque um aumento no meu clientes a receber é como se fosse uma saída de caixa, mas na verdade é um caixa que não entrou, no caso. Então, quanto maior esse valor, menos vai ser o meu fluxo de caixa livre para os acionistas. Por isso que a gente faz o Working Capital aqui, digamos assim, depara do que está lá na parte do modelo, mas quando a gente quer fazer o Delta Working Capital, a gente pega dessa maneira invertida aqui, sendo inicial menos final. E aqui, só para separar que isso aqui é uma linha de auxílio, eu vou com Alt H Fs transformar isso aqui no tamanho 9 e apertar ESC, e aí eu vou apertar Ctrl I para deixar isso aqui em itálico. Então, só para falar que isso aqui é um auxiliar e não necessariamente algo que a gente está considerando no cálculo do nosso Free Cash Flow to Equity, essa linha 17 específica. E os nossos empréstimos, a gente só tem aqui, no caso, a linha de dívidas, a aquisição desse empréstimo aqui. Eu não vou pegar daqui, eu vou pegar diretamente do nosso fluxo de caixa. Como eu sei que a gente não tem revólver no primeiro ano, eu vou fazer desse jeito mais simples aqui, mas eu poderia fazer a soma da linha 76 com a 77, daria na mesma. Ok, esse aqui é o nosso fluxo de caixa líquido para os acionistas. A gente vai somar essas linhas aqui, ponto e vírgula, e aí tem os nossos empréstimos líquidos ali no final. Então aqui a gente já vê que tem um problema na nossa empresa, porque a gente está devendo, basicamente, no nosso primeiro período, R$ 1.300. Nós como acionistas, no caso. E aqui nos juros, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui no caso, os nossos juros, pense que você é um banco. Um recebimento de juros para você é uma entrada de caixa. Então aqui a gente vai trazer com negativo, porque lembra que os nossos juros lá na nossa planilha, ele está com valor negativo, a gente precisa trazer ele positivo para cá. Os nossos impostos, a gente já tem uma alíquota de imposto aqui no modelo, lá na nossa DRE. Então a gente vai trazer o mesmo valor para as coisas fazerem sentido aqui. E esse valor aqui vai ser basicamente o nosso imposto. Vou travar com F4 uma vez, vezes quanto a gente pagou de juros. E o nosso empréstimo, como eu falei, vai ser exatamente esse mesmo valor aqui. Então eu vou pegar isso aqui, copiar, abrir a célula com F2, Ctrl A, Ctrl C, e vou trazer aqui para baixo. Só que agora eu vou inverter. Aqui está igual, eu vou colocar menos, porque vai ser inversamente proporcional. E aí aqui eu posso sim somar tudo, e no caso aqui esse impostos aqui eu tenho que colocar ele com sinal negativo também. Peço perdão. E por fim a gente tem o nosso Free Cash Flow to Firm, que vai ser a soma dessas duas coisas aqui. Perfeito. O que a gente tem agora?
Agora a gente tem que consertar aqui a formatação, né? Então eu vou selecionar tudo, Ctrl 1, vou chegar aqui com a setinha para baixo lá em Custom, dar Tab 2 vezes, e a gente vai procurar aquela formatação nossa padrão, que se não me engano é esta daqui. Exato. Essa daqui. E agora ficou bonitinho, eu vou transformar isso aqui em negrito com Ctrl B, Shift espaço Ctrl B para fazer essa seleção toda. Isso aqui eu posso basicamente arrastar para o lado. E agora a gente consegue ver aqui que a nossa empresa ela gera fluxo de caixa aqui. Opa, peraí que... Perdão pessoal, eu peguei o empréstimos aqui da linha do balanço, tá? Deixa eu corrigir aqui. Empréstimos aqui, eu vou pegar ele da linha do fluxo de caixa, que é a linha 59, tá? Peço mil perdões aqui por esse erro. E aqui novamente eu vou abrir com F2, Ctrl A, Ctrl C, colar aqui, inverter o igual, transformar em menos e arrastar para o lado. Pronto. Agora sim, agora está correto o nosso valor dos nossos empréstimos. Repare que conforme eu estou pagando aqui, especialmente a amortização do meu empréstimo, ele está diminuindo aqui o valor, assim, está entrando como uma saída de caixa aqui no fluxo de caixa dos acionistas e como uma entrada de caixa no fluxo de caixa dos credores. Então agora sim, os nossos cálculos de fluxo de caixas estão corretos e finalizados. Agora a gente vai para a parte mais especial, que é o valuation de fato. Então a gente vai colar aqui e a gente vai transformar isso aqui em valuation. E agora o que a gente vai precisar do nosso valuation? Basicamente, para fazer o nosso valuation, a gente precisa do nosso equity value e do nosso debt value. Com base nesses valores aqui, e esse aqui é o valor das ações da nossa empresa a valores de mercado, e esse aqui é o valor da nossa dívida a valor de mercado. Repare que questões operacionais não entram neste cálculo aqui, é só as questões financeiras, porque é só relacionado aos, digamos assim, se eu tenho um fornecedor que está um fornecedor que eu tenho a pagar, ele não entra aqui nesse cálculo porque ele não é um banco me emprestando dinheiro, necessariamente cobrando juros exorbitantes, digamos assim. Obviamente ele vai cobrar juros, mas ele é um passivo operacional, que a gente considerou ali no nosso working capital, inclusive. Aqui é tudo relacionado à distribuição do financiamento financeiro da empresa. Com base nesse equity value e debt value, eu vou fazer aqui a proporção de equity, proporção de debt. E também a gente tem o nosso KE e o nosso KD, e aqui o meu KD eu já vou considerar o KD after taxes aqui, tá? After taxes, porque aqui o foco não é ensinar sobre o cálculo do WACC especialmente. E aqui, com base nisso aqui, a gente vai ter o seguinte. Se a gente juntar todas as informações aqui, a gente vai chegar no nosso WACC. E a gente também vai precisar do nosso G de crescimento para projeção da nossa empresa. Qual que é o valor do nosso equity value de mercado? Digamos assim, o valor de mercado das ações disponíveis da nossa empresa. Olha, é justamente o que a gente está tentando descobrir, certo? Então, assim como lá quando a gente foi fazer a dívida, a gente tinha uma questão de circularidade, aqui a gente também vai ter uma questão de circularidade. O valor do meu equity value define qual o valor que está aqui, por exemplo, 1.000. E isso vai definir qual que vai ser minha proporção de dívida e equity. E isso vai mudar o meu WACC, que potencialmente muda de novo o meu equity value. E aí esse valor vira, por exemplo, 1.250, e aí depois ele vira 1.300 e vai acontecendo a circularidade. E assim como naquele caso anterior, vai chegar uma hora que o valor vai convergir, por exemplo, para 1.326. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai deixar em 0, por enquanto. O nosso debt value, a gente já viu que a gente tem aqui, sim, agora a gente vai tirar do balanço esse empréstimos aqui de valor de 750. E a nossa proporção de equity vai ser equity sobre a soma de dívida mais equity. E aqui eu esqueci de fechar o parênteses, então ele deu esse aviso. Mas a dívida vai ser a mesma coisa, só que em vez de ser o equity vai ser a dívida. Soma desses dois aqui, fecha parênteses,
Pronto. Então aqui, por enquanto, a gente só tem dívida, digamos assim. E aqui eu vou selecionar alguns valores arbitrários de KD e KE. AltHJ, Style 1, AltHP para transformar em porcentagem, AltH0 para colocar uma casa decimal. Eu vou colocar um KE aqui de 16%, que eu inventei, tá? E aqui um KD After Taxes de 8%, que eu também inventei. Não se apeguem muito com isso. Isso, se a gente fizer um Sum Product, a gente vai ter o nosso WOC de 8% aqui. Reparem que o valor desse WOC é inteiramente o valor do nosso KD, porque aqui, por enquanto, a gente só tem dívida na nossa proporção. E eu vou selecionar um G de crescimento aqui com AltHJ, AltHP de 3%. E também uma premissa inventada só para a gente conseguir concluir aqui a nossa análise final, certo? E por fim, agora a gente vai chegar na parte do cálculo do valuation de fato. A gente vai ter o nosso período aqui, e aqui o período ele é importante, porque a gente vai começar aqui a nossa análise no zero, né? Então eu vou colocar uma cell style aqui. A gente vai começar no zero aqui. Com AltHN eu vou transformar isso aqui em geral, só para a gente ficar vendo o zero aqui de fato. E a gente vai ter uma sequência. Então aqui a gente começa em janeiro e está terminando em dezembro. Então a gente tem que ter uma sequência que sai de janeiro, começando com 0, e chega em dezembro lá. Não vai ser 12 porque a gente está começando em 0, vai ser 11 ali no final. Mas vai, digamos assim, uma contagem de períodos aqui todo mês da nossa planilha. E a gente faz isso com a fórmula sequence. Rows, a gente quer uma row só, que é essa que a gente está colocando o nosso igual. Columns, a gente pode colocar aqui um count, a gente vai subindo aqui até a gente selecionar esse janeiro de 26 e a gente dá um shift, Ctrl, setinha para a direita e a gente vai selecionar todos os períodos que a gente está fazendo a nossa projeção. E quando a gente fechar isso aqui, ele vai ser justamente os 12 períodos que a gente tem na nossa planilha. O start vai ser o período 0 que está aqui na esquerda e o step é de quanto em quanto a gente está andando. Então a gente está andando aqui no caso de 1 em 1. E aqui de novo esqueci de fechar o parênteses. E agora a gente tem aqui justamente, começando em 0, terminando em 11, aqui em dezembro. Se eu quiser falar que esse primeiro mês aqui na verdade é o 1 e não o 0, eu posso também. Se você quiser fazer o Mid-Year Convention, a gente coloca 0,5 e está tudo bem. Aqui no caso eu vou começar em 0 mesmo. Depois do nosso período, a gente vai trazer aqui o nosso FF. Então a gente vai basicamente trazer esse valor linkado daqui de cima. Arrastar para o lado. E a gente tem aqui a nossa perpetuidade. Reparem que eu não estou gastando muito tempo explicando alguns conceitos aqui, tipo o que é a perpetuidade, etc., porque o foco aqui é o mecanismo, né? Mas a perpetuidade, eu espero que vocês saibam, que é o valor dos todos os caixas futuros da nossa empresa até o infinito e etc. Nossa perpetuidade aqui é dezembro de 26 dividido por WOC menos G. E de novo, esqueci de fechar o parênteses, eu estou me perdendo com isso hoje. Depois eu conserto a formatação do número ali. E aqui eu vou vir nessa mesma linha 43, que eu calculei a perpetuidade. Aqui em dezembro eu vou somar essa perpetuidade. Por quê? Porque essa perpetuidade está de dezembro para frente. Então eu tenho que colocar ela no seu respectivo lugar. E aqui a gente vai ter o nosso FCFF total, que vai ser basicamente a soma do nosso FCFF com a nossa perpetuidade. E a gente agora consegue fazer o valor da nossa empresa. No caso aqui, o Enterprise Value. Enterprise Value. O valor da nossa empresa, a gente vai descontar mês a mês. É o fluxo de caixa total dividido por 1 mais o nosso WOC, e eu vou travar com F4 aqui esse WOC. Fecho um parênteses, elevado a, e aqui a gente vai fazer uma coisa importante. Esse WOC que eu calculei, ele está em uma taxa anual de WOC. O nosso fluxo de caixa aqui, ele é um fluxo de caixa mensal. Então, como é que eu transformo esse WOC anual em mensal? Quando eu fizer o elevado aqui,
eu vou fazer elevado ao período que a gente está, dividido por 12. No caso, nosso primeiro período é 0, então esse parênteses aqui vai dar 0, mas no período 1 vai ser 1 de 12 e assim por diante. E aqui a gente já tem então o fluxo de caixa no nosso primeiro período, é justamente o que estava escrito antes. Não tem por que ser diferente, até porque se o nosso elevado aqui deu 0 e o nosso WOC é 0 aqui, então não tem por que dar um valor diferente. Só que a partir de agora, reparem o que vai acontecer. O nosso fluxo de caixa, ele é 320 aqui, né? Negativo. Só que esse valor desse parênteses aqui, agora ele é 1/12. Então ele já está dividindo esse valor de 320 por um termo, mesmo que seja um termo muito pequeno. E conforme a gente for avançando aqui para a direita, reparem que o valor vai ficando cada vez menor. Olha o que vai acontecer com o nosso fluxo de caixa de dezembro. O valor original dele é 10.624, só que o valor descontado dele, ou seja, de dezembro, se eu pegar o valor de dezembro e trazer aqui para janeiro, ele é apenas de R$ 9.900. Esse é o efeito do nosso WACC aqui no valor presente do nosso fluxo de caixa. Agora eu vou trazer tudo isso aqui, eu vou selecionar tudo isso aqui e vou com Ctrl 1 selecionar a nossa formatação lá, Custom, Tab 2 vezes, seleciono esse aqui, é a nossa formatação. E esse aqui é o nosso Enterprise Value, mês a mês. Isso significa que se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter o valor total da nossa empresa. Mas eu não quero o meu Enterprise Value, lembre, eu quero o meu Equity Value, que eu quero saber quanto que está valendo esse negócio quando eu for vender ele eventualmente. Então a gente tem o nosso Enterprise Value, a gente vai ter o nosso Debt Value, o nosso Cash Available aqui, nosso caixa disponível na empresa, e aqui a gente vai ter o nosso Equity Value. E eu prefiro falar esses nomes em inglês, eu acho que eles é melhor do que falar, sei lá, valor da empresa, valor da dívida. Eu acho que em inglês fica mais legal. Então, Enterprise Value é esse valor aqui de cima. O nosso Debt Value a gente vai pegar lá no nosso balanço patrimonial, e aqui a gente está assumindo que esse Debt Value está a valor de mercado. O nosso caixa disponível, a gente vai pegar aqui no nosso balanço patrimonial também, 390. Eu vou colocar tudo isso aqui na formatação que a gente está acostumado. De novo, fica um pouco repetitiva a aula, mas tudo bem. Qual que é o valor do nosso Equity Value? É o valor do nosso Enterprise Value menos o valor que a gente tem de dívida, mais o valor que a gente tem em caixa. E isso que a gente chama de dívida líquida. Se eu pegar todo o meu caixa e pagar minha dívida, isso vai ser minha dívida líquida. Aqui a gente só separou esse cálculo. E aqui o valor do meu Equity Value é 7.773. Mas não se esqueça, esse aqui é o valor do nosso Equity Value quando a gente não colocou ainda aqui o valor do nosso Equity Value para calcular a proporção de Equity Debt que a gente tem na nossa empresa. O que eu vou fazer aqui agora é linkar, e se você já viu a última aula, você já foi lá nas configurações e permitiu as iterações de acontecerem na sua planilha, não vai dar nenhum aviso. Se você não fez essa aula, a última aula de dívida ainda, recomendo que você vá lá para ver como é que a gente faz a ativação desses cálculos iterativos aqui na nossa planilha. Repare o que vai acontecer na hora que eu apertar Enter aqui nessa fórmula. O nosso Equity Value ele caiu drasticamente de 7.700 para 2.356. Pô, por quê? Perdi valor? Está errado alguma coisa? Não, é só porque, reparem que o nosso WOC agora, ele é 14, eu vou dar um Alt H0 para colocar uma casa decimal a mais, ele está no valor de 14,1%. Lembra que antes ele era 8. Então, de 8 para 14 significa que os fluxos de caixa, especialmente os fluxos de caixa lá de dezembro, que estão mais distantes no tempo, agora eles são descontados a taxas maiores. Então, lembra que esse valor aqui era 9.000 e alguma coisa, né? Agora ele está só 4 mil reais aqui. Então, especialmente os valores que estão muito distantes no tempo, sofrem um impacto muito grande. E aqui, como a nossa empresa ela sofre dificuldades financeiras no começo, e ela só começa a dar resultado mesmo lá em dezembro, praticamente todo grande valor da nossa empresa está na nossa perpetuidade aqui. Se você está fazendo um valuation e 90% do valor da sua empresa está na perpetuidade, eu acho que é melhor você revisar suas premissas ou seu prazo de análise.
Aqui no caso a gente está fazendo de 1 ano, porque é só uma simplificação. Mas se você fizer tipo, um cálculo de 5 anos e 90% do valor da sua empresa está na perpetuidade, é um alerta. Você deveria provavelmente projetar mais anos ou revisar algumas de suas premissas. Tá. Bom, então aqui agora a gente chegou no nosso equity value. A gente precisa fazer a última coisa dessa série de modelagem básica, que é uma análise de sensibilidade. O que a gente quer fazer aqui? Eu quero ver como que o valor do meu equity value se comporta sobre diferentes taxas de WACC e crescimento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou, com igual, selecionar esse equity value. E aqui eu vou selecionar aqui ele, e com o Shift eu vou ir 6 casas para a direita aqui, Alt HBO. E também aqui eu vou ir 4 casas para baixo, Alt HBR. O que eu vou fazer aqui? O meu crescimento aqui, ele era de 3%, certo? Então 3%. E aqui eu vou colocar um crescimento de 4% e aqui um crescimento de 2%. Então aqui, quanto maior o nosso crescimento, melhor, certo? E quanto menor o nosso WACC, melhor. Então aqui vai ser 12, aqui vai ser o 14.1 aqui, eu vou copiar e colar o valor. Ctrl Alt V. Se você faz tudo automatizado nessa parte aqui, então você seleciona aqui o 14 com igual e depois faz essas variações aqui com uma fórmula também, o Excel ele buga, então a gente vai fazer os valores hard-coded aqui mesmo não sendo o mais essencial. Eventualmente você sempre vai fazer isso no final da sua modelagem, então não vai ter tanto problema. E aí aqui com a Alt HH a gente vai pintar isso aqui de azul, o mesmo azul ali do nosso header. Alt HFC, eu vou pintar os números de branco. Aqui é só apertar o F4, porque a gente acabou de fazer a última ação. E agora a gente vai com o Shift, Ctrl Shift ativado, setinha para baixo, setinha para direita. E a gente vai abrir o menu Alt AWT, que é essa data table aqui. E aqui é um ponto que acaba confundindo muita gente. O Row Input Cell, ou seja, a linha, não é para a gente selecionar o nosso G de crescimento. O que está na nossa linha aqui na nossa tabela é a primeira linha aqui do nosso header. Está vendo que ele está num formato de linha, ele está num formato horizontal. Então, o Row Input Cell aqui tem que ser, no caso, o nosso WACC. E, se eu der um tab aqui, o Column Input Cell, o que está em formato de coluna aqui? Tá na coluna da esquerda está o nosso G de crescimento. Então a gente vem aqui e seleciona o nosso G de crescimento. E a hora que eu der OK, repare que o que aconteceu aqui, eu vou pegar essa formatação, trazer para cá, Ctrl Alt V T. E olha que interessante, justamente aqui na interseção dos nossos 3% com o nosso equity value com o nosso WACC de 14.1, a gente tem o nosso equity value, esse daqui, Alt HJ aqui. A gente tem esse equity value aqui, exatamente igual esse equity value aqui. Se eu aumento minha taxa de crescimento e diminuo meu WACC, meu equity value aumenta. Se eu diminuo minha taxa de crescimento e meu WACC aumenta, eu diminuo meu equity value, certo? E aí, se vocês quiserem, fica um pouco carnavalesco, mas vocês podem colocar aqui o formatação condicional aqui para ficar com esse desenho de colorido mostrando qual que é maior, qual que é menor. Eventualmente seu associate não vai gostar disso, então uma coisa que você pode fazer é só fazer um highlight aqui do qual que é o valor padrão do seu equity value aqui, digamos assim. E aí aqui já dá para perceber que a esquerda e acima está maior e a direita e abaixo está menor o valor do nosso equity value. E isso aqui é uma análise de sensibilidade. Então, quando seu gerente, seu associate, seu VP pedir, faz uma análise de sensibilidade do WACC com o G de crescimento do equity value, é basicamente isso aqui que você tem que fazer, certo? E aqui eu só vou dar um ajuste na formatação aqui, rapidinho. Eu vou colocar isso aqui ficando na esquerda, tá um
pouquinho feio, então eu vou trazer isso aqui para a direita. Eu vou colocar aqui no período do nosso, aqui, uma barrinha. E de resto, tá ok. Acho que a gente pode seguir desse jeito mesmo. E aqui a gente pode fazer alguns testes para ver como é que o nosso equity value muda, por exemplo. Se eu quiser fazer aquele mid-year convention que eu falei para vocês, começando aqui com 0,5, repare que a gente tem uma mudança muito leve aqui no nosso equity value. Se eu quiser começar aqui com um período de 1, ele tem uma mudança um pouquinho maior, mas também pouca coisa. Se eu quiser mudar alguma premissa do nosso modelo principal lá, por exemplo, esse working capital sair desses cálculos variáveis que a gente colocou aqui e colocar, sei lá, um valor fixo de 15, repare como isso vai mudar o nosso valuation, que basicamente dobrou o nosso valuation inicial aqui. E você pode ir brincando com as variáveis o quanto você quiser, certo? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. E, pessoal, essa foi a nossa minissérie de modelagem financeira básica. Aqui tem, assim, não tem todos os ferramentais, mas tem grande parte dos ferramentais que vocês vão usar. Com certeza, todos que apareceram aqui vocês vão usar pelo menos uma vez quando estiver construindo uma análise de valuation da empresa que for, do setor que for, se for para um IB, se for para um DCM, se for para um M&A, se for para um FP&A, uma consultoria, algo do tipo. Todos os mecanismos que foram apresentados aqui, os shortcuts, vocês vão usar no seu dia a dia com toda certeza. Não significa que tem tudo. E aí o tudo a gente vai tentando trazer em aulas mais avançadas no futuro. Não sei exatamente qual vai ser o formato, se vai ser desse jeito, criando a planilha toda do zero e etc. Mas, bom, acho que ficou bem completa essa primeira etapa aqui do nosso canal. Eu vou, eventualmente, como eu não trouxe vídeos nas últimas semanas, eu vou tentar trazer vídeos mais acelerados nessa semana. E eu quero tratar especialmente de dois assuntos, que é como é que a gente faz agora a importação desses dados para um PowerPoint da melhor maneira possível. E algumas regrinhas de PowerPoint também. Não quero refazer um curso do zero de PowerPoint, mas só um básico para facilitar a vida de vocês. E também um conteúdo que é super legal, super avançado, que provavelmente está muito relacionado com o que vai ser o futuro da modelagem financeira. Também quero trazer aí, se não até o final dessa semana, até o começo da próxima. Então eu agradeço você que está participando dessa série aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, agradeço novamente a todas as mensagens, todo o suporte que o pessoal vem me dando. E, bom, é isso. Muito obrigado por ter acompanhado essa série comigo.